Deus seja louvado. Rendo graças a Deus, irmãos, primeiramente pelo batismo, pela coroa da vida eterna que o Senhor concede a mim e a vós, se formos firme e fiel à sua palavra. Agradeço a Deus por esta boa preparação, de estar aqui junto com todos vós nesta noite. É grande alegria do meu coração, irmãos. Minha alma se regozija diante de Deus. Agradeço a Deus, irmãos, que nasci num lar bastante pobre. Bendito o nome santo do Senhor. Morei numa casa coberto de sapé, chão batido. Minha mãe embardeava água na cabeça, ia lá no rio, pegava água e trazia para dentro da nossa casa. Uma pobreza muito grande, mas, irmãos, eu dou graças a Deus que quando se dobrava o joelho, somos em 4 irmãos, nós dentro daquela casa, a glória de Deus aparecia ali, como a glória de Deus está aqui entre nós. Bendito o nome do Senhor. Agradeço a Deus, irmão, o Senhor trouxe em frente para contar uma obra que o Senhor fez na minha vida, ainda quando criança. Bendito o nome santo do Senhor. Meu pai ficou bastante doente, enfermo, foi desenganado da medicina. Irmãos, e naquela pobreza que nós vivíamos, meu pai, antes da enfermidade, irmão, para os irmãos terem noção como era a nossa vida, meu pai comprava 300 ml de leite para fazer a mamadeira do meu irmãozinho Samuel. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, eu fervia aquele leite no fogão de lenha e deixava em cima da chapa, irmão. Meu irmão tomava leite com açúcar. Irmãos, então, quando o nenê chorava, eu fazia a mamadeira dele porque eu fiquei com dó da mãe quando meu pai estava doente. Irmãos, eu falei para a mãe, eu vi o sofrimento dela, irmãos, era muito grande ver meu pai naquela situação. E ainda a mãe, além de cuidar do pai, tem que cuidar do nenenzinho. Eu disse para a mãe, deixa que eu cuido do Samuel e a senhora cuida do pai. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e ali, como eu disse para os irmãos, deixava em cima aquele leite na chapa. Quando o irmãozinho chorava, eu colocava açúcar no leite e dava na chuquinha para ele. Ele era recém-nascido. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, mas me lembro bem que um dia, eu tenho um irmão que é 4 anos mais velho do que eu. Nós estávamos na nossa casa, irmão, já era de noite. Irmãos, e ali, quando meu irmão chegou da casa da minha avó, ele disse assim para minha mãe, cadê a janta para nós? E quando disse assim, irmãos, a minha mãe olhou para ele e falou assim, filho, janta para nós, Deus proverá. Bendito o nome do Senhor. E eu, irmão, fui um menino que sempre prestei muita atenção nas coisas. E eu pensei, meu Deus do céu, a minha mãe falou, janta para nós, Deus proverá, por certo, eu não tenho o que comer aqui em casa. Fui na lata do arroz, não tinha mais arroz. Fui procurar feijão, não tinha mais feijão. E eu disse assim, meu Deus do céu, e como é que nós vamos fazer agora? E fiquei bastante preocupado, irmãos. Da minha casa até a cidade de Itapetininga dá mais ou menos uns 50 quilômetros. Irmãos, e eu naquela aflição que fiquei, preocupei. Eu disse assim, eu ainda sou grandinho, tinha 9 anos, meu irmão também. E a minha irmã, 4 anos mais nova do que eu, mas eu se preocupei com o nenenzinho, irmãos. Vocês sabem que neném, a hora que dá fome, ele vai chorar, não tem por onde escapar. E eu falei, agora como que nós vamos fazer? Fui na leiteira, irmão, onde eu esquentava, fervia esse 300 ml de leite, porque quantas vezes, irmão, de eu colocar o leite na chuquinha assim, a minha mãe ficava de olho e falava assim para mim, Jô, não tome, filho, nem um gole desse leite, senão vai fazer falta pro seu irmãozinho. Glória ao nome do Senhor. E ela me conta, irmão, hoje para mim assim, disse, Josia, você não sabe o quanto doía o meu coração em falar isso para você. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Irmãos, e naquela aflição, irmãos, eu fui naquela leiteira onde eu fervi o leite, eu vi, irmão, não tinha nem mais uma gota de leite, só estava aquela nata grossa assim no fundo da leiteira. E eu falei, meu Deus do céu, e agora o que nós vai fazer, Senhor? Porque a hora que o nenê acordar, ele vai chorar por querer mamar e não tem leite mais pro nenê. E agora como que vai fazer? Mas, irmãos, eu sempre digo para a Irmandade de cabeça levantada, pro homem de Deus, para a mulher de Deus, sempre tem uma porta aberta, glória. Bendito o nome do Senhor. Naquela hora, irmãos, eu era um menino muito dedicado na oração, irmão. Quantas vezes os irmãos da cidade iam pro bairro, no sítio, irmão, para orar junto conosco.
E eu naquela alegria, naquele fervor, meu pai dizia para mim: Josias, quando vier irmãos aqui em casa para orar, deixa os irmãos orar, deixa os irmãos presidir oração. Mas irmão, sabe quando você ficava com cócega na garganta de vontade de orar? Bendito o nome do Senhor. Então os irmãos chegavam naquele negócio: presido irmão, presido. E ninguém queria, eu ficava lá no cantinho, não via a hora que falava para mim presidir. Irmão, não queria ser melhor do que ninguém, mas um desejo de servir a Deus, de sentir a sua glória, como nós está sentindo aqui dentro. Glória a Jesus, bendito seja o Senhor. E de repente os irmãos que visitavam olhavam para mim e diziam: filho, você sente de presidir? Eu sinto de presidir, irmão. Deus seja louvado. O pai faltava quase matar eu, mas nós dava glória diante de Deus, e Deus tomava a boca da criança. Irmão, eu agradeço a Deus que lembrei naquela oração e fui pro quarto, irmãos, para orar. Eu cheguei no quarto, irmão, dobrei o meu joelho e falei: Senhor, e agora? Fui apresentando toda a irmandade, e de repente eu disse assim: Senhor, e agora? Veja aqui a nossa situação, o meu pai está doente, nós não tem mais nada o que comer, Senhor, não tem mais leite pro neném, agora como é que não vai ser a nossa vida? E de repente, igreja, se firma na comunhão, porque eu sinto a virtude de Deus para contar essa obra. Eu vejo que nessa congregação tem preparação. Bendito o nome do Senhor. Irmãos, e naquela oração, entreguei a oração na mão do Senhor, e no meu lado, irmão, não enxerguei anjo nada, mas no meu lado disse assim para mim, voz de homem: meu servo, liga por irmão Cláudio, diácono de Tapetininga, ele vai vir na sua casa hoje suprir a vossa necessidade. Irmãos, eu pensei que era o meu tio, que na época, irmão, naquela época tinha auxiliar de cooperador. Eu falei: o meu tio está escutando eu orar e veio falar para me ligar para o irmão Cláudio. Mas irmãos, eu levantei depressa da oração, estava só eu no quarto, mas Deus tinha mandado uma palavra antes, irmão, um dia congregando. Aquela palavra assim, Deus fala com Samuel em sonho, e ela estava dentro do meu coração, e eu pensei: meu Deus, o meu tio não está aqui, mas essa voz que está falando comigo não é uma outra voz, essa é a voz de Deus. Bendito o nome do Senhor. Naquela hora, irmãos, eu disse assim, irmão, o Senhor abriu meu entendimento. Eu já de pé no quarto disse assim: Senhor, eu na época, irmão, morava no bairro do Pocinho. Bairro do Pocinho é um lugar, irmão, um bairro que pertence a São Miguel Arcanjo. E no bairro do Gramadão, no posto de gasolina, tinha telefone. Aquele tempo, irmão, não tinha celular, irmão, é só aquele telefone. Quem tinha telefone naquele tempo, irmão, era só gente muito rica, o telefone era muito caro. Bendito é o nome do Senhor. Disse: Senhor, para mim lá no Gramadão, para ligar para o irmão Cláudio, está noite, Senhor. Eu sou criança, eu tenho medo do escuro, voltar embora, ir lá, depois voltar embora sozinho, de que jeito? Aquela voz disse assim para mim: meu servo, você vai ligar aqui da vossa casa. Santo é o Senhor. Eu disse: Senhor, como ligar aqui de casa? Nós usamos a luz de querosene aqui, bendito seja o Senhor. O Senhor disse assim para mim, não cheguei anjo nada, mas a voz disse: vai na cozinha. E quando eu fui na cozinha, irmão, cheguei assim na cozinha, eu falei: agora, Senhor, agora você senta nesse banco de madeira. Quando eu sentei no banco, irmão, fiquei olhando pro chão, a voz de Deus disse assim para mim: meu servo, para você ficar em comunhão, você fecha o seu olho da carne, eu vou abrir os seus olhos espiritual agora. Bendito o nome do Senhor. E quando, irmão, eu fechei os meus olhos carnais, o Senhor me mostrou a concha de tirar feijão, a escumadeira de tirar o arroz, e ela veio se juntando naquela visão, juntou cabo com cabo. A concha ficou para baixo, a escumadeira ficou para cima, e a voz de Deus disse bem forte para mim assim: meu servo, eis aí o teu telefone. Bendito o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Naquela hora, irmãos, a fé entrou muito grande dentro do meu coração.
Eu nunca tinha pegado num telefone na mão, mas eu escutava dizer que os irmãos iam da cidade em casa e diziam: irmão, Deus preparou um telefone para mim, agora ficou fácil a comunicação, a gente fala alô aqui, outro já responde alô de lá e começa uma conversa. Eu nunca tinha visto um telefone de perto, irmão, mas o meu telefonema foi diferente. O Senhor falou: meu servo, fala a paz de Deus dentro da concha. Glória ao nome do Senhor. Eu peguei a concha na boca, a escumadeira no ouvido, e disse assim: a paz de Deus, irmão Cláudio. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Respondeu dentro da escumadeira: amém, irmão. Santo é o Senhor. Eu disse assim: irmão Cláudio, eu estou ligando pro irmão porque o pai está doente e nós não temos mais nada o que comer aqui em casa, irmão. Não tem mais leite pro nenê, irmão Cláudio. Será que não dá pro irmão vir aqui em casa hoje e trazer uma compra para nós e trazer leite pro Samuel? Aí disse assim: irmão, fique em paz que hoje mesmo eu vou ir na sua casa e Deus vai preparar, vou levar uma compra para você. E Deus vai preparar de eu levar o leite pro nenê também. Falei: então tá bom, irmão. De repente o Senhor disse assim para mim: meu servo, aproveita o seu telefonema e pede pro irmão Cláudio trazer um colchão para você. Eu disse: o colchão não, Senhor. Já tá bom, a comida e o leite pro nenê tá bom, porque eu tinha medo de falar, pedir muita coisa e o pai fica bravo, né, irmãos? Então eu falei: o colchão não, Senhor. O Senhor disse assim: pede o colchão porque eu sou o dono da obra. Bendito o nome do Senhor. Eu disse: irmão Cláudio, eu com o Daniel, nós dormimos no colchão de pai Admir, irmão. Será que dá pro irmão trazer o colchão para nós também? Falou: dá sim, irmão, pode ficar tranquilo que hoje mesmo eu estou na sua casa. Deus vai preparar, eu vou levar a compra, o leite, Deus vai preparar que eu vou levar um colchão para você também. Irmãos, eu sempre fui uma pessoa que converso bastante, então, irmão, eu fui querer conversar mais com o irmão Cláudio naquela concha. O Senhor falou: meu servo, é só até aí que eu te ordeno, fala a paz de Deus na concha. Falei: irmão Cláudio, então eu estou esperando, irmão, a paz de Deus. Respondeu: amém. Acabou o telefone. Glória ao nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, de repente, passou algumas horas, minha mãe estava dobrando roupa na sala, irmão, numa mesa, e nós morávamos numa baixada no sítio, e de repente a minha mãe saiu assim e disse assim para mim: Josias, vem vindo um carro lá em cima. O Senhor falou comigo novamente, disse assim: meu servo, sai na estradinha esperar, o irmão Cláudio está chegando. Bendito o nome do Senhor. Eu falei: mãe, é o irmão Cláudio que vem vindo. É o irmão Cláudio. Eu saí correndo, irmão. Sabe criança no sítio como quer sair correndo assim? Aí meu pai lá na cama disse: filho, o irmão Cláudio deixou para vir amanhã cedo, irmãos. Ele estava com dó de mim, porque não sei o que ele pensou, mas ele estava com dó de mim. Irmão Cláudio, vem amanhã. Falei: não, pai, a palavra do servo de Deus é sim, sim ou não, não. Bendito o nome do Senhor. Se ele fosse vir amanhã, ele falava para mim que vinha amanhã. Ele vem hoje, ele falou que vai vir hoje aqui em casa, e é ele que está vindo. Irmão, dou graças a Deus que quando chegou em frente à nossa casa, uma caminhonetona, coisa mais linda, irmão, virou assim aquela caminhonete em frente da nossa casa. Quando abriu a porta, o irmão Cláudio desceu. Bendito o nome do Senhor. Ele disse assim para mim: a paz de Deus, José. Eu falei: amém. Irmão, naquele tempo era bastante pequenininho. Hoje que sou grande assim, do jeito que os irmãos estão vendo, mas era bem pequenininho. Então, irmão, quando o irmão Cláudio abriu o braço, eu aproveitei o embalo, irmão, corri, pulei no pescoço dele, grudei ele de verdade assim,
ele colocou sentado no braço dele e dizia assim para mim: Josias, tem necessidade aqui na sua casa, filho? Quando eu fui contar para ele que nós não tinha nada o que comer, ele disse: não precisa contar, porque Deus falou comigo. Ele disse: agora à noite para mim, vai no mercado, faz uma compra e vai lá no pocinho suprir a necessidade do Josias. Dou graças a Deus, irmãos, que Ele me colocou no chão, descarregar a compra, e depois de tudo descarregado, eu naquela alegria que estava, irmãos, ele entrou dentro do quarto conversar com o pai, e quando ele estava conversando, nós não vamos contar a proeza do adversário não, irmão, nós vamos contar para a Irmandade que toda vez que ele se levantar, o adversário se levantar no nosso caminho, ele vai cair, bendito o nome do Senhor. O adversário disse assim: você ficou confundido agora, envergonhado, por quê? Você falou para o seu pai que vinha a compra está aí, você falou que vinha o colchão não veio. Eu disse: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. O Senhor disse assim para mim: meu servo, não tema que o seu colchão está dentro da caminhonete. Nisso, o irmão Cláudio saiu do quarto e disse: José, onde que você dorme? Eu durmo aqui, irmão Cláudio, venha ver. Eu fui na frente, ele foi atrás, ele colocou a mão: durmo aqui, irmão. Ele colocou a mão e falou: filho do céu, mas tá velho esse colchão. O que você acha de eu pegar esse colchão e jogar fora? Falei: irmão, já passou da hora de jogar, porque Deus já tinha contado que o meu colchão novo estava lá dentro da caminhonete. Glória ao nome do Senhor. Ele é o irmão Sidney, irmão Simão Sidney, advogado em Sorocaba. Ele acompanhou o irmão Cláudio nessa missão, pegaram o colchão velho, jogaram lá fora e viram na caminhonete, pegaram o colchão novinho, colocaram em cima da cama, e o irmão Cláudio falou: Josias, faz assim com o braço, filho. Quando eu fiz assim, irmão, ele me carregou pelos cotovelos, jogou em cima da cama. Que delícia dormir no colchão novo, glória ao nome do Senhor. Dou graças a Deus, irmão, que o Senhor fez essa obra na minha vida, e eu estou aqui na Água Rasa, né, irmão? Louvando e glorificando o nome santo do Senhor, irmãos. O salmista dizia, e eu digo também: eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Glória! Calamaçala, mendigar, tudo que não. Dou graças a Deus que fomos agradecer, irmão. O Cláudio disse: você preside e ora? Imagina que não, né, irmão? Foi na hora. Já presidi, já agradeci, os irmãos foram embora daquele dia em diante, o Senhor permitiu, nunca mais faltou mais dar na nossa casa. E eu estou glorificando a Deus. São muitas obras que o Senhor tem feito. Agradeço a Deus que o Senhor guardou na minha mocidade. No tempo certo preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa, deu para nós um casal de filho. Meu menino hoje tem 22 anos de idade. E a minha menininha Sara, a promessa de Deus, tem 5 aninhos, irmão. Depois de 17 anos o Senhor me deu uma menininha. Eu estou glorificando a Deus por isso também. Agradeço a Deus que também o Senhor me colocou no Ministério de Encarregado de Orquestra por 17 anos. Em 2013 o Senhor me levantou, irmão, de cooperador ali no 7 Curva, cooperador oficial. E agora no ano passado, no mês de julho, irmão, o Senhor me deu esse glorioso ministério também de ancião na sua obra. Estou contente, estou feliz, porque vejo as promessas de Deus cumprindo na vida da minha mãe. Não dá tempo de contar, mas um dia voltarei aqui e vou contar como o Senhor fez a promessa na vida da minha mãe e se cumpre no dia de hoje. Rogo as vossas orações, orem por mim, que nas minhas orarei por todos vós. Visite a nossa cidade Itapetininga, irmãos. Estou ali no bairro do 7 Curva, junto com os demais companheiros, louvando e glorificando a Deus. Por tudo, Deus seja sempre louvado.